Olá, amigos da Companhia do Xadrez. Companhia do Xadrez, estamos de volta. Anderson Loureiro aqui. E hoje eu vou trazer uma partidaça de novo da TSEC temporada 19. Estamos ainda na divisão Premium e eu vou trazer uma partida entre os dois líderes dessa divisão Premium, Stockfish New, Stockfish 12, a última versão, a versão poderosa, o único capaz de deter Lila Chai Zero do outro lado do tabuleiro. Vamos ver uma partidaça. Antes da gente ver essa partida, já deixa aí o seu like de mestre, compartilhe com seus amigos e não deixem de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, acione o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos dessa série, tá certo? Vamos então para essa partida. A partida vai ser jogada pelas engines a partir desta posição que vocês estão vendo aí no tabuleiro, uma posição que surge da defesa siciliana variante do dragão acelerada. Então essa posição saiu justamente desses lances: E4, C5, cavalo F3, cavalo C6, D4, C por D4, cavalo por D4 e aqui G6, siciliana dragão acelerada, que é caracterizada por esse lance aqui, G6. Vem então C4, a formação Maroczy, os dois chifres aqui da formação Maroczy, o peão em C4 e em E4, normalmente para dificultar mesmo aqui os lances liberadores das pretas com D5, né? Os dois peões ficam marcando a casa D5 com essa formação. Então, bispo G7, pressão no cavalo de D4, bispo E3 defende, cavalo F6 toca no peão de E4, cavalo C3 defende, dama A5 é uma das formas de se jogar nessa posição. O mestre, grande mestre na verdade, Guseynov, utilizou isso duas vezes ano passado, uma vitória e um empate, né? Essa variante que já prega aqui o cavalo de C3 e fica ameaçando tomar em E4. Aqui cavalo B3 ataca a dama volta para D8, pelo menos o cavalo já está numa posição menos agressiva aqui em B3, e aqui sim, nessa posição estamos na posição escolhida para a partida. O Stockfish 12 vai jogar aqui com o lance bispo E2. A partir daqui o bicho vai pegar, as duas monstrinhas vão passar a fazer o seu fight. Bispo E2 de Stockfish e aqui o lance D6 da Lila Zero, controlando a casa E5, liberando o bispo. Vem aqui o lance Roque e agora a continuação com Roque de Lila Zero. H3 é o lance do Stockfish, marcando a casa G4, porque ele quer jogar com dama D2, então não quer levar nenhum tipo de cavalo G4. Por enquanto, a dama e bispo estavam marcando ali. Mas depois de dama D2, apenas o bispo ia ficar marcando, era possível jogar cavalo G4, então aqui H3 do Stockfish antes de jogar dama D2. Vem aqui o lance B6, uma ideia de fianquetar o bispo aqui em B7, partida segue aqui com dama D2, vem bispo B7 e agora a torre de A D1 é o lance do Stockfish, trazendo a sua torre rapidamente aqui. Esse é o lance novidade, né? Já foi experimentado o bispo H6, entre outros lances. Torre de AD1 nunca havia sido experimentado nessa posição, é o lance do Stockfish, novidade na posição. Bom, como a Lila Zero vai jogar aqui? Vai trazer a sua torre para C8, torre de AC8, vem bispo H6 para trocar os bispos de casas pretas, muito natural por parte aqui das brancas, tentar trocar esse bispo que está ali no fianqueto. Vem o lance cavalo E5 de Lila Zero, tocando aqui no peão em C4. Veja o ataque, agora um ataque duplo e só tem uma defesa. Stockfish tem que resolver isso aí. Antes ele toma ali em G7, bispo por G7, rei por G7. Agora a dama D4 defende o seu peão. Vem o lance G5 nessa posição. Olha a Lila Zero dando uma de Lila Zero. A gente já viu aí no último vídeo do canal Lila Zero jogando um lance parecido, só que de brancas, né? Tava ali de brancas contra uma francesa, pega, tá ali rocada e joga G4, usa o peão do roque para poder criar ameaças na ala do rei. E aqui ela joga G5 de novo,
mas a posição é um pouco diferente. Acho que Lila Zero tem que ir um pouco mais devagar. Bom, de qualquer forma, o Stockfish vai ter que tomar cuidado com esse lance, que pode subir mais um pouco aqui. É possível jogar com torre G8, rei H8 e criar realmente ameaças aqui na ala do rei. Bom, o que o Stockfish vai jogar depois de G5? Ele joga aqui cavalo D2, dando mais suporte aqui para o peão de C4. Vem o lance torre G8 agora da Lila Zero. Cavalo D5 é o lance, centralizando seu cavalo. Agora fica aquele negócio, né? Tô com o cavalo botando pressão. Se a Lila Zero deixar, vai ficar aí eternamente botando pressão. Mas a Lila Zero não quer esse cavalo aí causando problemas para ela e joga aqui bispo por D5. É um bispo que não estava fazendo muita coisa ali em B7. Elimina um cavalo centralizado. Tá de bom tamanho, né? Bispo por D5, vem E por D5, tomada interessante. E por D5, não C por D5. E por D5, porque a Stockfish pode utilizar a coluna E para poder pressionar talvez o peão de E7. A gente já viu isso acontecendo em várias sicilianas dragões por aí. Aqui a tomada de peão de E muito correta, muito interessante por sinal. Bom, vem aqui então dama D7 da Lila Zero. Dama D7 melhorando a sua dama. A dama pode acessar a ala do rei via casa F5. Vem aqui o lance torre F, E1. Stockfish, rei F8. Olha o rei para onde foi, né? Espertinha Lila Zero, coloca o rei em F8. Tá dando suporte para o peão de E7. E a dama pode então jogar livremente. Bom, vem aqui cavalo F1. Stockfish não é bobo. Esse Stockfish, eu costumo dizer, é o único que pode enfrentar Lila Zero de igual para igual. Cavalo F1, trazendo peças para trabalhar aqui. Parece que a tensão vai ser nessa ala do tabuleiro, a ala do rei. Então, traz aqui o seu cavalo para F1. Pode jogar via 3. Opa! Via 3. Via G3. E aqui a Lila Zero vai jogar com dama F5. Dama F5 é o lance. Vem então o lance B3. Sustenta mais ainda ali o peão de C4. Agora dama F4 de Lila Zero. Olha só ela querendo uma troca de damas aqui em F4. E faria todo sentido, né? Dama por F4. G por F4. A torre passa a atuar fortemente aqui na coluna G. Fica a ameaça de empurrar o peão de F para F3. O cavalo vira um monstro em E5. Então, para evitar essas panes todas, o Stockfish joga aqui dama B2. Não quer dar mole aqui para Lila Zero. Vem o lance G4 e olha o peão descendo. G4. Agora a torre D4 do Stockfish, trazendo a torre para atacar a dama. Dama G5 é o lance. E agora, depois de AH por G4, vem cavalo de E por G4. E é aqui que o Stockfish propõe a troca de damas. Dama D2. Aqui nessa posição, ele aceita trocar as damas. Ele que está jogando finais e posicionais muito melhor do que antes, com essa nova inovação aí do Stockfish Nui, está aqui propondo a troca de damas nessa posição. Aí sim ele aceita a troca de damas. A gente vai observando que a estrutura de peões, por exemplo, para as pretas já tem 3 ilhas de peões, tá? 1, 2 e a terceira aqui. E as brancas têm 2 ilhas de peões. Isso, para um final, favorece as brancas, tá? Quem viu o filme Lances Inocentes sabe do que eu estou falando. Bom, depois aqui de cavalo... Não, depois de dama D2, proposta de troca de damas, vem aqui o lance H5. A Lila Zero, mobilizando o seu peão de H, vem dama por G5, torre por G5. E aqui F3, para expulsar esse cavalo dessa posição agressiva. O cavalo voltou lá para H6. Vem aqui o lance bispo D3 e agora B5 de Lila Zero. B5, uma jogada interessante, sacrificando um peão para poder dar atividade para essa torre de C8. Aqui vem o lance F4 primeiro do Stockfish. F4 atacando a torre ali em G5. Torre volta lá para G8 e agora sim C por B5. Depois desse lance vem torre C5. Torre C5 fica tocando aqui em D5. E o Stockfish espertinho joga aqui
o lance torre E3. Torre E3. Bom, Lila Zero não vai capturar aqui o peão em D5. Não vai capturar o peão em D5. Muito possivelmente porque viria aí um torre H3 atacando H5. Não sei o que aconteceria aqui. Fiquei até curioso. Em ver uma linha com cavalo por D5. Cavalo por D5, torre F3. Fato é que Lila Zero não jogou cavalo por D5. Provavelmente tem algumas capciosidades aqui por parte do Stockfish. Ela joga aqui cavalo de HG4 atacando a torre. Vem torre H3 mantendo um ataque sobre o peão de H. E aqui torre H8 defendendo. Depois desse lance vem torre F3 do Stockfish. Torre F3 do Stockfish. E a continuação com rei G7. Nesse momento eu fiquei pensando, por que não capturar ali em D5? Por que não capturar em D5? Bom, porque, por exemplo, se torre por D5, viria um torre A4. Esse torre A4 é bem chato. Como que vai defender aquele peão de A7 e esse peão na coluna B, já na quinta fileira, pronto para criar ameaça de promoção? Então, torre por D5, a gente exclui aqui da história. Cavalo por D5 seria a outra opção, mas leva B4. Cavalo por D5 leva B4. Leva B4 e essa torre tem que abandonar aqui a defesa do cavalo. Então não pode tomar em D5, por isso que Lila Zero ali depois de torre F3 jogou torre G7. Depois de torre G7 não, rei G7. Depois de rei G7 vem aqui o lance bispo C4. E agora sim, agora o Stockfish mantém o peão de D5 protegido. Lila Zero está com um peão a menos. Vai fazer o que agora? Vem aqui torre de HC8. Tentando criar alguma pressão aqui sobre esse bispo. Bom, vem aqui o lance torre de FD3. Torre FD3. O Stockfish está tentando segurar ao máximo as coisas aqui no centro e na ala da dama. Cavalo H6 é o lance para manobrar esse cavalo para F5, é uma possibilidade. Vem aqui torre H3, mantém um ataque sobre H5. Agora E6 de Lila Zero. E6 de Lila Zero. Era possível tomar aqui? É possível tomar e o Stockfish tomou. Depor E6. A jogar com D3 agora vem o simples bispo D3. Então, aqui Lila Zero vai jogar cavalo F5, tocando na torre em D4. Depois que a torre se manda lá para D1, agora sim o lance D5 batendo no bispo em C4. O bispo também vai retroceder, retrocede aqui para D3. Vem a tomada F por E6 e agora o lance B4 tocando na torre que estava atacando ali o peão de B5. Por quê? Porque o Stockfish quer tomar ali em F5, mas não perdendo o peão de B. Então, joga um B4 para tirar essa torre. A torre vai jogar ali para C7. E agora sim, Stockfish toma em F5. Vem a tomada em F5 e torre A3, escravizando momentaneamente essa torre de C7 na defesa de A7. A partida segue aqui com torre F7. Vem cavalo F3, tocando em F5, tocando aqui em D5. Lila Zero joga com cavalo G4. Nesse momento, cavalo por D5 ajuda um pouco a defesa da Lila Zero, então o Stockfish não vai tomar em D5. Por que ajuda? Cavalo por D5 seguiria torre D8 e pode estar vindo aqui um torre D7 para poder pressionar esse cavalo. A torre está desprotegida aqui atrás, então para evitar problemas, depois de cavalo G4, Stockfish muito calmamente joga torre D3, torre de AD3. E a Lila Zero vai então tomar em E3. Torre por E3, na verdade, cavalo por E3, torre por E3. E agora torre C4, batendo nos dois peões. Vem A3 para defender o peão de B. Stockfish vai cuidar
desses peões na ala da dama como filhos queridos, porque muito provavelmente esses peões são os que mais podem causar problemas para a Lila Zero nesse final. Então vem aqui torre por F4, agora a torre E5, muito caprichoso também o Stockfish, ele não se apressa em tomar em D5, ele quer tomar com essa torre. Vem agora o lance rei F6 e torre de E por D5. A partida segue com torre C7, ameaçando entrar aqui na sétima fileira para tentar aquelas ameaças marotas, aquelas ameaças do desespero, né? Se eu estou perdendo peão, estou com um peão a menos, quero botar minhas torres nas sétimas para poder pressionar aqui o peão em G2, né? Imagina torre F2, torre C2, torre F2, seria chato. Bom, Stockfish não vai permitir nada disso, vai jogar aqui o lance torre C5. E obviamente que se tomarem C5, o final é ganhador para as brancas. Por exemplo, se torre por C5, B por C5, não adianta jogar torre C4 porque vem o lance C6. E se joga A6, tentando desmontar aqui a defesa do peão de C6, vem o lance A4. Muito bonito esse lance. Porque se A por B5, simples A por B5, está super defendido aí os peões na ala do rei. Na ala da dama, na verdade. E se, por exemplo, depois de A4, torre por A4, então C7 ameaça promover. E se torre C4 de volta, B6 e o peão vai para B7 e um dos dois fatalmente promove aqui também. Bom, depois de torre C5, então, Lila Zero vai jogar com torre H7, tentando postergar o máximo, tentando manter suas possibilidades defensivas. Nesse caso, manter as torres no tabuleiro, as duas torres no tabuleiro, ajudam na defesa. Depois de torre H7, Stockfish vai jogar com torre F1, para justamente entrarmos no final com uma torre para cada lado. Claro que não dá para tirar essa torre para nenhum canto, porque senão cairia o peão ali em F5. Então, o Stockfish garantindo a entrada no final com apenas uma torre no tabuleiro para cada lado. Bem, então torre por F1, rei por F1 e agora o lance torre D7. O ponto é, Stockfish tem aqui 3 contra 1 na ala da dama, a Lila Zero tem 2 contra 1 na ala do rei. Mas o problema é que o peão de A7 é um peão muito frágil. Então, se esse peão cair, fica muito mais forte as ameaças de promoção das brancas na ala da dama. Aqui o Stockfish vai jogar com torre C4. Vai ficar marcando aqui a quarta fileira, enquanto ele pode avançar o peão A4, A5, mantendo o peão de B protegido. Vem o lance rei G5, agora A4. H4, vem rei E2, olha agora o Stockfish instigando a Lila Zero a tirar a torre ali da defesa do peão. Joga aqui o lance rei E2, vem torre E7 cheque, rei F2, torre D7 e aqui o lance rei F3, pedindo um cheque em D3 e Lila Zero vai fazer esse cheque. Torre D3 cheque, vem rei E2, agora o ataque sobre o seu peão de G2 e rei F2. Está defendido o peão. E a ameaça lá de torre C7 já não é mais possível defender. Lila Zero ainda vai jogar com torre D3, então vem torre C7. Depois de torre C7, torre D4 bate aqui no peão de B4. Vem torre por A7, torre por B4 e agora rei F3. Torre B3 cheque, vem rei E2 e F4. O Lila Zero tenta mobilizar os seus peões aqui na ala do rei, porque se os peões da ala da dama começar a avançar, vai dar problema. Então vem aqui o lance torre A8, e esse lance é fino. Esse lance é um dos lances finos de Stockfish nessa partida. Por quê? Porque a torre na oitava fileira fica marcando justamente as casas de promoção, tanto de A quanto de B. Além de poder dar cheques na retaguarda desse rei de maneira mais distante. Então, depois de torre A8,
Lila Zero joga aqui com rei G4. Ah, mas Anderson, não poderia jogar H3 aí para já criar um peão passado? Vamos ver. H3, não, em vez de rei G4, lance H3. H3, G por H3, torre por H3 e aqui B6. Vem torre B3, torre A5, cheque. Olha só o que acontece. Rei G4, torre B5 e não tem como parar mais o peão de B. Tá? Conseguiu interpor ao ataque aqui contra o seu peão de B6. Então, essa manobra aí fatalmente está dando a vitória para as brancas. Vamos voltar lá para a torre A8 e o lance que a Lila Zero jogou na partida. Rei G4. Partida seguiu aqui com torre G8 cheque. Vem rei F5. Torre B8 para o peão de B avançar. Vem rei E4. Lila Zero também quer fazer algumas ameaças aqui com rei E4, jogar torre B2, deixar o rei aqui na primeira fileira. Começa a ter algumas ameaçazinhas de mate, né? Então, depois de B6, vem torre B2 cheque, rei E1 e aqui rei E3, ameaçando um mate maroto em B1. Depois desse lance vem torre E8 cheque, o rei sai para D4 e aqui o lance A5, o peão está indo embora. Em F3, a tomada em F3, H3, agora tem que cuidar do peão de H, também é um perigo. Esse peão tem que chegar, se chegar aqui em H2 é perigo, então vem torre aqui em H8. Aqui a Lila Zero continuou com o lance H2 e o Stockfish respondeu com B7, para depois de rei E3 acontecer a chamada adjudication, onde foi declarada a vitória do Stockfish nessa posição. Bom, por que o Stockfish venceu essa partida? Vamos ver uma linha possível aqui, depois de B7, para a gente entender. Por exemplo, se depois de B7 ocorre torre por B7, torre por H2, rei E3, rei D1, nós estaríamos fatalmente por transposição de movimento na partida que a Lila Zero estava querendo trazer com, depois de B7, rei E3. Por quê? Porque aqui depois de rei E3, Stockfish pode jogar com rei D1 e o que a Lila Zero tem à sua disposição? Se ela toma em B7, nós temos aqui torre por H2 e estaríamos fatalmente na mesma posição que nós estamos analisando. Depois ali de torre B7, torre por H2, rei E3, rei D1 para fugir do mate. Se aqui as pretas tomam em F3, as brancas têm essa manobra interessante, torre H4 para cortar o rei de voltar para a defesa. Voltar para a defesa para tentar bloquear o peão de A. O que as pretas poderiam jogar aqui? Torre B1 cheque, rei C2, torre A1 batendo ali no peão. E agora a torre H5. Segura o peão. Agora as pretas podem tentar trazer o seu rei. Por exemplo, atacando aqui a torre. Rei G4 ataca a torre. Se torre C5, rei F4. Se rei B2 atacando aqui a torre. Torre A4. E esse lance é um lance interessantíssimo. Torre H5 ameaçando torre H4 e ganhando a torre adversária. Para evitar isso, rei E3, rei B3 atacando a torre, torre A1 e aqui o lance rei C4. Olha só como o rei toma conta aqui do espaço desse rei adversário e pode então apoiar o seu peão jogando rei B5. Uma vez que o rei branco apoia o peão de A5, a vitória é das brancas fatalmente. Por exemplo, rei D2, rei B5, se der cheque aqui na retaguarda tem rei C6, se jogar torre A1 tem aqui o rei B6 e agora não tem mais como impedir o avanço do peão. Mas se der cheque já tem a cobertura com torre B5. Então tá aí a vitória do Stockfish contra a Lila Zero. O pessoal me pediu aí nos comentários, eu trouxe para vocês. O Stockfish jogando num estilo um pouco diferente do que a gente viu na última temporada. Realmente a incorporação do Stockfish
ao projeto do Stockfish tem feito aí uma grande diferença e nós estamos notando justamente nessas partidas posicionais em direção a esses finais monstruosos que ele está jogando, mesmo diante de Lila Cheziro. Se vocês gostaram dessa partida, deixa aí o seu like de mestre, compartilhe com seus amigos, não deixem de ver os links da descrição e o link que eu estou deixando sempre aí no comentário fixado. Tá bom? Fiquem com mais alguns vídeos aqui do canal, a nossa playlist da TSEC temporada 19, e a gente se vê então no próximo vídeo. Obrigado por terem assistido, um grande abraço e até a próxima.